Oi pessoal, neste tutorial nós vamos ver como é que a gente cria um efeito de desfoque usando a câmera no processo de renderização. Esse desfoque é interessante para a gente poder dar mais evidência a um certo objeto ou até mesmo para fazer aquele efeito borrão num plano de fundo. Vamos ver como isso é interessante. Aqui na versão 2.82 eu adicionei um objeto plano que eu alonguei pelo eixo Y e apliquei para o experimento nele um efeito de partículas. Configurei a meu gosto e desabilitei aqui a opção de gravidade. Então, o efeito que vocês vão ver é mais ou menos as partículas subindo da forma que vocês estão vendo aqui. Para ser referência aqui no render das partículas, eu estou utilizando um objeto esférico. A esse objeto esférico eu dei um material. E esse material ele está sendo utilizado aqui para gerar essas partículas de forma multicores. Então, se eu vier no modo de renderização, as partículas estão saindo multicoloridas dentro dos nodes que eu criei para fazer efeito. Como não se trata aí do objetivo do nosso tutorial, vamos voltar aqui à visão sólida e vamos esquecer, por enquanto, esse material. Eu tenho um objeto aqui que é o objeto câmera. Eu adicionei e apontei a lente da câmera na direção desses objetos. Se eu tentar olhar através dela, clicando aqui no ícone que representa, é dessa forma que eu vou ver os objetos que são as partículas geradas sendo vistas pela lente da mesma. Então aqui no modo renderizado eu vou ver as partículas assim. Então essas partículas, reparem que elas são todas nítidas, tem todo o mesmo aspecto de visão. Então uma das formas que eu tenho para poder aplicar o efeito é usando o objeto câmera. Eu vou selecionar a câmera e a essa câmera aqui, por exemplo, eu posso vir no editor de propriedades, buscar o ícone que representa ela, que é o ícone de câmera. Aqui em Type eu tenho como modificar qual tipo de câmera que eu quero usar, se é uma câmera de perspectiva, se é uma câmera ortográfica ou panorâmica, eu vou mantê-la em perspectiva. Essas opções Shift X e Y vai nos permitir que a gente consiga fazer o deslocamento da câmera, tanto em X como Y, ela vai trazer dois planos de referência na movimentação. Aqui mais embaixo eu tenho o Depth of Field, que é justamente o campo de foco da câmera. Então, voltando a vista fora da câmera, para poder gerar um campo de força, eu vou acrescentar um objeto que vai ser referência aí no processo, que é o objeto Empty. Ele já está adicionado, tá, pessoal? Ele está aqui, vou trazê-lo ao ponto de vista. Está ele aqui, ó. Ele está nos permitindo manipulá-lo para qualquer ponto aqui da área. Ele é um objeto que na renderização ele não aparece. E a gente pode usar o foco dessa câmera tendo esse objeto como ponto de mira para fazer esse foco. Como? Selecionando a câmera, a gente vem aqui no ícone e selecionamos a opção Depth of Field, que é o foco de câmera. Então aqui nós temos algumas configurações, por hora eu não vou fazer nada, eu só vou dar um render. Quando dermos o render, vocês vão perceber que existe um pequeno desfoque aqui nesse plano de fundo. Por quê? Porque eu tenho nessa configuração aqui de abertura das configurações de câmera em Depth of Field, o f-stop com o valor 0.2. Se eu aumento esse valor aqui para 0.7 e dou o render, notem que os objetos ficam mais nítidos. Então eu controlo esse desfoque através dessas opções que estão aqui embaixo. O que é que eu posso fazer para criar um desfoque maior aqui no f-stop? Eu posso deixar, por exemplo, o valor 0.15. Dando render, eu tenho os objetos aqui desfocados na hora da emissão das partículas. Mas digamos que eu quero utilizar esse objeto aqui empty para ser a referência. Então o que é que eu faço? Eu venho aqui no Focus on Object, eu vou selecionar o objeto que me servirá aí como mira. Eu posso clicar aqui, selecionar no meio desses objetos que estão descritos aqui o que eu quero, ou posso simplesmente clicar no conta-gotas e clicar no objeto diretamente. Então o foco aqui passa a ser baseado a partir desse objeto. Se eu der o render agora, percebo que ele está focando e o desfoque aqui é maior no fundo. Se eu seleciono o Empty, movimento ele e coloco ele bem em cima das esferas, dando o render, repare que a mira agora vai estar bem próxima aos objetos, ele traz de forma mais nítida aquelas esferas geradas no processo. Então, eu controlo o foco a partir desse objeto vazio. Digamos que eu queira utilizar um objeto aqui também para ser referência no processo. E esse objeto eu posso acrescentar aqui como exemplo uma mesh do tipo Monkey.
Como eu já adicionei, eu vou só apenas desocultar aqui o Monkey. Repare que ele está bem em cima aqui, ó, do nosso Empty. Então, por estar em cima do Empty e o Empty sendo a mira, quando nós fizermos aqui o render da cena, vocês vão notar que a macaquinha ela vem nítida e o fundo vem borrado. Porém, se eu seleciono o Empty, desloco ele e coloco próximo às esferas, clicando em render, a nitidez vai ser em cima das esferas e o objeto que está aqui na frente. Então é dessa forma que a gente consegue fazer um efeito interessante aí de foco e desfoco em cima de uma cena a ser renderizada aí no nosso projeto. A gente pode evidenciar de melhor forma um certo objeto durante a renderização do nosso projeto. Fica aí a dica, até o próximo tutorial.